Conheça a Bíblia fazendo arte. Feliz sábado, arteiros e arteiras! Que saudade que eu tava de vocês! Mais um capítulo do Conheça a Bíblia fazendo arte. Já estamos no capítulo 9. Sabe qual é o tema? Casas! Entendeu por que colocamos o louvor de hoje? E aí, quando você abre a sua janela, você vê tantas coisas belas? Vamos iniciar o versículo? Ele está em 2 Samuel 5, 9 e diz assim: Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e a chamou de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Durante o período dos patriarcas bíblicos, o povo de Israel vivia em tendas. Mas após a conquista de Canaã, eles construíram as casas permanentes, que eram de tijolos e pedra. Provavelmente, elas eram muito parecidas com as casas dos antigos residentes cananeus. As pessoas procuravam viver uma próxima às outras para se ajudarem, se proteger, e assim foram se formando as cidades. As cidades cananeias eram protegidas por muros duplos ou triplos. Isso está escrito em Deuteronômio 28, 52. O ponto mais alto de uma cidade era ocupado pela cidadela. Era onde ficava o palácio, o templo e também os outros edifícios públicos. E essa área era protegida e formava uma linha interna de defesa. Isso acontecia quando a cidade era atacada. As casas normalmente tinham um único andar, com um amplo espaço construído de pedra e adobe, que eram tijolos feitos de terra, palha e água. Naquele tempo, as janelas eram espaços a céu aberto, sem vidro. Então, portanto, elas eram poucas dentro de uma casa. E quando elas tinham uma treliça, elas abriam para fora. Isso dificultava a entrada dos ladrões, mas também fazia com que as casas tivessem poucas janelas e então eram abafadas por dentro. Muitas pessoas preferiam dormir no telhado ou no terraço da casa. E essas casas funcionavam mais como um refúgio do sol e da chuva. A madeira naquele tempo eram muito caras, então elas eram usadas mais para fazer móveis. E você lembra qual era a profissão de Jesus? Algumas casas eram raras, que eram as casas grandes. Essas casas tinham vários quartos, tinham estábulos, depósito, davam acesso para um pátio interior e ali ficavam fornos, cisternas ou os poços. Na época romana, algumas casas tinham um andar superior e era comum os escravos viverem dentro das casas. Podemos lembrar a história de Pedro, que aconteceu na porta de uma casa. Lembra quando o anjo libertou Pedro da prisão? E ele foi até a casa de Maria, que era mãe de João. Lá haviam pessoas reunidas e todas estavam orando pela libertação de Pedro. Quando Pedro bateu a porta, Rode, uma menina, viu que era ele. Mas ela não abriu a porta, ela saiu correndo para avisar os outros. Essa história está em Atos 12, de 6 a 18. Agora que nós já conhecemos as histórias da Bíblia, bora fazer arte? Comece pintando os tubos de papelão por dentro e por fora. Com a ajuda de um lápis e uma régua, marque de 2 em 2 centímetros e corte. Use a sua imaginação e organize as peças da forma que desejar, lembrando que elas devem ter um ponto de encontro entre uma e outra. Cole esses pontos de encontro e una a moldura. Treliça terminada. Mas tia, eu não consigo achar essa moldura, não consegui juntar os rolos de papel. Tem outra coisa que eu posso fazer hoje? Tem sim. Se você tiver uma folha de papel, tesoura e lápis, a gente pode também fazer uma treliça. Vamos fazer o seguinte, para fazer essa treliça, você vai dobrar o seu papel no meio e no meio novamente. E vai fazer o seguinte, aqui é o centro, e você vai dobrar de novo até a outra parte, até aqui, ó. E vai fazer isso mais uma vez. Essa parte aqui de dentro vai ser como se fosse o guia, e a gente vai, ó, cortar, ó. E agora, você pode fazer uns cortes diferentes, ó. Fazer umas... Só não pode cortar de fora a fora, porque senão ela vai ficar no meio. Só uns detalhezinhos. Vamos abrir e ver como ficou?
E você também tem sua treliça. Você sabia que Deus tem construído casas para nós no céu? Eu quero estar lá. E você? Vamos orar? Posição para a oração. Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor nos guarda e nos protege e nos mantém aqui com comidinha, uma pessoa que nos cuida e nos ama. Obrigado porque o Senhor já está no céu e está preparando casas para nós. E agradeço por tudo, por Jesus. Amém. Tchau, até semana que vem!